Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIA+, data que destaca o respeito à liberdade de escolhas. O Brasil é considerado o país que mais mata pessoas desse grupo no mundo. Por aqui, o preconceito ainda é muito grande. Discriminar alguém no país por causa da identidade de gênero ou orientação sexual é crime. Desde 2019, quando o STF decidiu que a lei contra o racismo também pode ser aplicada contra a homofobia. Apesar deste importante avanço, é preciso um debate no país para mudar uma cultura de preconceito e violência. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o defensor público e chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, Ronan Figueiredo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, Ronan. Eu agradeço, Renata, pela oportunidade. É tão importante, né, esse debate, a gente falar cada vez mais, porque o preconceito e a violência, né, são muito grandes ainda no Brasil, com relação a esse grupo específico. Sim, a violência, a discriminação são práticas, infelizmente, ainda cotidianas, que são sofridas por esse público, pela toda a população LGBTQIA+. Né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? E isso são dados da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. Então, a própria sociedade civil traz esses dados que questionam o poder público sobre os atos que deve adotar para prevenir essas violações de direitos. Né? Com relação a essa mudança da legislação, né, em 2019, na prática, a gente percebe que alguma coisa mudou no sentido da lei de fato ser mais rígida com essas pessoas? Sim. Essa alteração ela vem, Renata, a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, julgando duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção. O que isso significa? Significa que o STF foi provocado no seguinte sentido: olha, Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, o Congresso Nacional, que deveria adotar posturas antidiscriminatórias, adotar leis antidiscriminatórias perante o alarmante número de pessoas trans, de todo o público LGBTQIA+, como um todo, que sofre essas discriminações que a gente iniciou conversando. O Congresso, o Parlamento, o Poder Legislativo está em mora. Ele não adotou qualquer medida para sanar essas violações, para mitigar essas violações e promover o direito dessas pessoas. Então, é importante que o Poder Judiciário analise isso, ou seja, analise primeiro esse alarmante número que a gente trouxe, que tem nesse dado de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Isso para acontecer esse ato homicida, né? Imagine o tanto de discriminações que essa pessoa sofreu na vida, né? E que todo esse público LGBTQIA+ sofre cotidianamente. Então, esses dados, de um lado, fáticos, né, concretos na realidade da sociedade brasileira, por outro, uma omissão legal. E aí o STF entende, assim, de fato, há uma omissão. Aí ele entende que enquanto o parlamento não definir essas leis que criminalizam as posturas, as condutas LGBTQ-fóbicas, vigora a lei do racismo. Né? Então, compreende que as práticas discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+, elas incidem como também crimes de racismo, que podem ter penas de até 5 anos de reclusão. Então, tem toda essa consequência fática, né? Porque numa postura discriminatória de um indivíduo, de uma pessoa, ela é passível dessa responsabilização penal, inclusive, né? Também penal, mas também há uma mensagem, né? Há uma mensagem que o poder público, o judiciário brasileiro compreendeu que o ato discriminatório, ele tem que ser rechaçado. É crime, né? É crime, é um ato criminoso. E aí, onde entra a Defensoria Pública para ajudar essas pessoas? Renata, a Defensoria Pública é um órgão que nasce na Constituição de 1988, né? Ou seja, uma instituição muito recente, né, para a realidade democrática brasileira. E ela nasce com os seguintes objetivos, com as seguintes responsabilidades: prestar assistência jurídica gratuita integral às pessoas que precisam, promover
os direitos humanos e servir como instrumento de regime democrático. Quando a gente pega todas essas funções, né, assistência jurídica gratuita e integral que precisam, promover direitos humanos, servir de instrumento ao regime democrático, e a gente confronta essas funções da Defensoria Pública com esses dados que a gente retoma eles, é indissociável o dever constitucional e institucional da Defensoria Pública na prestação dessa assistência jurídica, na promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e na mitigação das violações que elas sofrem. E é nessa postura, é nessa posição que eu estou aqui hoje, conversando com você, né? É uma máxima que a gente aprendeu, que a gente aprende no dia a dia com a sociedade civil, nessa prestação da assistência jurídica, cumprindo esse dever, né, de assessorar juridicamente essas pessoas, é que nada sobre nós sem nós. Então, eu estou aqui como numa função mesmo de explicação, esclarecimento sobre a função institucional da Defensoria Pública, portanto, um órgão do poder público, na garantia dos direitos humanos e fundamentais da população LGBTQIA+. E isso é feito das mais diversas maneiras possíveis, né, que é uma assistência jurídica gratuita e integral, né? Então, essa integralidade da assistência jurídica, ela perpassa desde uma orientação básica a um indivíduo, a uma pessoa homossexual, a uma pessoa trans, no caso das pessoas LGBTQIA+, uma pessoa não binária, até em ações judiciais, defesa em procedimentos administrativos, passando pela discussão e provocação de outros agentes públicos na promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. A atuação é muito ampla, mas a gente poderia definir assim que uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um advogado, ele poderia, portanto, procurar a advocacia para que tenha um representante junto ao Poder Judiciário? Sem dúvida. Essa é a função da Defensoria de Assistência Jurídica Gratuita e Integral, é isso, né? Qualquer pessoa que precise do serviço da Defensoria Pública, qualquer pessoa que não tenha condições de arcar com o pagamento de um advogado, mas não só, uma pessoa que está numa situação de grave violação de direitos humanos, que normalmente são as pessoas que fazem parte desse grupo, né, fazem parte dessa parcela da sociedade, das pessoas LGBTQIA+, que são pessoas que normalmente estão ou sofreram, ou sofrem, ou vão sofrer uma situação de violação de direitos humanos grave, ela pode contar com a assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública. É tanta violência, né? É tanta crueldade com relação a esse grupo, outros grupos também, mas no caso a gente está enfocando esse grupo, está com foco nesse grupo, que muitas vezes eles nem se dão conta dos próprios direitos, né? E quando os direitos deles não estão sendo respeitados, né? Como uma mulher que vive num relacionamento abusivo e não se dá conta, muitas vezes, que ela está num relacionamento abusivo. Então, é muito importante a gente falar que, como você falou, né? Por exemplo, existe um estudo que fala que aos 13, 14 anos, as pessoas desse grupo, em geral, são expulsas de casa, né? Não tem o apoio sequer do pai e da mãe, em geral, né? Então, imagina, se você não tem o apoio do pai e da mãe, a tendência também, principalmente as pessoas trans, é ir para a prostituição. Não é uma opção, parece que é o único caminho, né? Porque a sociedade não abraça e não dá oportunidade também para essas pessoas, né? É isso, né? A gente tem você falou das pessoas trans, né? E assim como todas as violências, elas se passam por questões como se fossem naturais. Sim. Né? Como na verdade são construções sociais, políticas. É assim com o racismo, é assim com a misoginia, Sim. e é assim com a transfobia, né? Com a homotransfobia, com a LGBTfobia como um todo, né? A sociedade, o poder público, eles reproduzem essas discriminações, às vezes não de forma intencional. Aqui eu não falo da lei de criminalização, que vai buscar a responsabilização penal de um indivíduo que cometeu dolosamente aquele fato. Aqui eu já estou falando de reproduções discriminatórias que se passam, como você disse, de imperceptíveis até para as próprias pessoas, muitas vezes ofendidas, que às vezes desconhecem aquelas violações
como esse nome, como uma violação. Lógico que elas sentem isso, né? Mas, às vezes, não sabe o caminho procurar, não sabe nominar aquela discriminação como uma violação de direitos humanos, né? Então, a gente tem nesse público não só uma expulsão precoce, uma expulsão de casa, né? Que muitas vezes as famílias não aceitam as pessoas, né, na diversidade de gênero delas, mas das próprias escolas, por exemplo, né? Que é uma discussão que o poder público também tem que se comprometer, né? Que nesse percurso da vida, antes muitas vezes ela ser expulsa de casa, ela já está sofrendo uma violência LGBT-fóbica dentro das escolas, né? Seja por bullying de outros colegas, seja por ausência de uma política pedagógica focada na pluralidade de ideias, de corpos, de pessoas, da diversidade, né? E acaba que essas pessoas que, em vez de evasão, a gente pode falar em evasão, mas na verdade eu prefiro a palavra que você mencionou, Renata, que é expulsão. Na verdade, elas são expulsas das escolas, né? A partir do momento que não há um acolhimento, não há sequer uma possibilidade da pessoa usar o banheiro com o qual ela se identifica, né? Que não há sequer, imagina, a possibilidade da pessoa ser chamada pelo próprio nome, né? O nome com o qual ela se reconhece. Então, quando isso acontece, essa pessoa está sendo expulsa, né? Não há espaço. Não há espaço, né? O que o poder público, o que a escola, que deveria ser um ambiente acolhedor, de diversidade, de criação, debates, né? de criatividade, de debate, de discussões, de crescimento, para muitas dessas pessoas acaba sendo um ambiente de opressão, de violência, de não pertencimento e, portanto, de expulsão. Verdade. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o trabalho da Defensoria Pública no combate à homofobia. Nosso entrevistado é o Ronan Figueiredo, que é chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ronan, é claro que você ter uma legislação mais punitiva, né, você ter leis que punam, de fato, as pessoas que cometem esse tipo de crime é fundamental. Só que o debate acho que tem que ser um pouco mais aprofundado no sentido cultural, né? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente machista, embora muitas pessoas não consigam enxergar isso e, enfim, se sentem contrariadas quando a gente fala isso. O Brasil é um país machista. O que acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses dias uma conhecida veio falar comigo. Porque o meu filho, 4 anos, estava brincando de boneca. Como é que pode o meu filho brincar de boneca? Eu achei aquilo um absurdo. E aí eu pensei, que ignorância, né? Porque assim, como se no futuro ele não fosse ser pai, ou mesmo, enfim, de qualquer forma, né, que ele quiser ser, e como se isso fosse interferir na orientação da pessoa, né? Sim, sem dúvida. É lógico que as leis incriminadoras de responsabilização penal, elas são importantes, mas como você disse, é toda uma questão cultural, social, política, né? Que volta àquilo que a gente começou falando, que a sociedade, as instituições, elas são estruturadas e reproduzem diariamente, e isso, nesse exemplo que você traz, uma típica situação de reprodução dessas discriminações que são baseadas numa estrutura homotransfóbica, LGBT transfóbica, né? A questão por que que uma criança brincar com uma boneca é um problema? A questão é essa, né? Por que esses desenhos e definições de papéis de determinados gêneros, eles se colocam de forma tão violenta, né? A ponto de que uma criança ela é recriminada por um adulto de acordo com uma brincadeira que ela quer, saudável, né? Não violadora, seja dos direitos dessa criança, seja dos direitos de qualquer outra pessoa, respeitando aquela individualidade que é um boneco, uma boneca, né? Algo extremamente lúdico para ela. Lúdico, e aí você reproduz esse discurso que é violador de direitos, né? Porque essa criança, seja qual for a orientação sexual dela, ela já está
com aquela percepção, opa, isso aqui é uma coisa de determinado gênero. E se um coleguinha dela, por exemplo, estiver brincando com o mesmo objeto, o mesmo boneco, boneca, vai reproduzir aquele comportamento que teve em casa. E aí, a gente volta naquela criança que chegou na escola e não foi acolhida, teve na escola um ambiente de violação, de violência e acaba sendo expulsa. Entende como é que é essa reprodução? De fato, cultural, mas é necessário que as pessoas, né, a cultura, a sociedade é feita de pessoas, que as pessoas se conscientizem, né, dos direitos, né, de cada pessoa, da pluralidade de ideias, da diversidade de corpos, de orientação sexual, de diversidade de gênero, e que isso não é um problema, pelo contrário, isso é uma riqueza, né? É uma riqueza que a nossa sociedade tem que ter. Claro, e assim, aí entra o machismo, né, engendrado, porque, por exemplo, se tinha uma menina de tenra idade brincando com um carrinho, entre aspas, mas você vê como é que a nossa cultura é, né? Carrinho é para homens, né? Boneco é para crianças, quer dizer, um filho, né? Você está ali imaginando que você está cuidando de uma criança, como se um homem não pudesse cuidar de uma criança e como se uma mulher não pudesse gostar de carros. Então, é toda uma estrutura que todos nós temos que repensar, porque todos nós somos machistas, todos nós, de uma certa forma, temos inúmeros preconceitos. Então, o debate, ele é fundamental, né? Porque se tiver uma menina brincando de carrinho, tá tudo bem. Agora, se tiver um menino brincando numa cozinha, aí as pessoas já começam a olhar, ou se quiser fazer balé, enfim, as pessoas já começam a olhar diferente. E aí tem o machismo também por trás. Muito. O machismo também, ele estrutura toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura, né? Que o que a gente tem que se fazer sempre isso que você fala de questionar, né? De trazer para uma discussão, nada mais do que a gente fala de adotar postura antidiscriminatórias, entende? Porque, assim, se a gente parte do pressuposto que a sociedade é machista e ela é machista, e isso não é um machismo meu, um machismo seu, a gente percebe e comprova isso com dados, né? Dados de quantas mulheres estão nos postos de poder, desses papéis, né? Do que cabe ao gênero masculino, ao que cabe ao gênero feminino, quais são esses papéis sociais que um homem e que uma mulher são responsáveis ou são adequados àquele local, né? Quando a gente começa a questionar isso é adotar um olhar antidiscriminatório, né? Porque quando a gente fala de machismo, não é algo etéreo, né? A gente está falando de opressão, de relações de opressão. Exato. Né? De que nesse cenário em que há o machismo, homens são privilegiados e mulheres são oprimidas. Quando a gente está falando de LGBTfobia, de transfobia, por exemplo, a gente está falando dessa mesma relação de opressão. Por mais que eu, enquanto um homem cis, não me identifique como um machista, eu me privilegio do machismo. Só do fato de eu ser homem. Sim. Assim como por ser cis, um homem cisgênero, ou seja, o gênero que me foi atribuído com o nascimento é o gênero com o qual eu me identifico, me coloca numa situação de privilégios perante uma pessoa trans. Sim. Né? E nessa relação de opressão, qual que é o nosso papel enquanto pessoas cis? É entender que há uma sociedade discriminatória, no caso, entender que a sociedade é machista e, de fato, adotar posturas antimachistas. No caso de pessoas trans, eu entender que, por mais que eu não me coloque como uma pessoa transfóbica, eu entender que, mesmo assim, eu, enquanto uma pessoa cis, eu sou privilegiado por uma estrutura transfóbica e adotar posturas transfóbicas, né? Abrir mão desses privilégios, onde eu percebê-los, né? E me colocar como aliado nessa luta. Na minha função, mais especificamente, né, tem uma questão de dever, né? Sim. Eu falo também, não só como uma questão ética, mas uma questão de dever de promoção de direitos humanos do local de onde eu falo, que é da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aí tem o cidadão também, né? Tem o cidadão também. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o trabalho da Defensoria Pública no combate à homofobia. O nosso entrevistado é o Ronan Figueiredo, que é chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ronan, vocês têm um projeto que é projeto não binário, eu queria que você explicasse um pouco para a gente. É o projeto Cidadania Não Binária. Esse projeto, ele se dá no contexto, a Defensoria Pública promove de forma rotineira mutirões de retificação de nome e gênero de pessoas trans. Né? É um processo que pode ser feito de forma administrativa, ou seja, a própria pessoa coleta, organiza os documentos necessários, vai até um cartório e solicita essa alteração de nome e gênero, né, no cartório. Ou seja, uma pessoa trans, vamos supor, uma mulher trans, né? Ela vai lá ao cartório, se identifica como uma mulher, coloca o nome dela na sua certidão de nascimento e onde está lá sexo, muito provavelmente estaria masculino, porque foi atribuída a essa pessoa, uma mulher trans, esse gênero lá quando o nascimento, e ela se identifica como uma mulher, ela vai solicitar essa alteração e vai ser feita essa alteração. Vai constar o nome dela, né, o que era o nome social, vai ser o nome de registro, e ali onde está sexo vai estar feminino. Quando a gente está falando de pessoas não binárias, ou seja, são pessoas, em síntese, que não se identificam, seja com gênero masculino, seja com gênero feminino, ainda é necessário, pelo menos no Distrito Federal, que essa retificação se dê de forma judicial, né? E aí, nesse contexto, pessoas não binárias, coletivos, movimentos sociais, pessoas da sociedade civil organizada vieram à Defensoria Pública e falaram assim, olha só, a gente não está conseguindo fazer a retificação, a gente precisa... Desculpa, aí como é que seria essa retificação? Porque, como você falou, se eu fosse uma mulher trans, eu iria lá e colocar gênero feminino. Nesse caso, como é que seria? Como é que é? Por uma ação judicial, né? A gente entra na justiça para que o juiz, então, profira uma sentença e determine que o cartório faça essa retificação. Mas qual seria a retificação no cartório? Como? Qual seria a retificação no cartório? Seria não binária? Não binário. Ah, tá. Lá onde está a certidão de nascimento, onde está sexo, em vez de estar masculino ou feminino, vai estar não binário. Tá. Né? E aí a gente... só que é necessário fazer judicialmente ainda. Essas certificações de pessoas transgênero, elas são reguladas pelo provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça. Só que esse provimento 73, ele ainda não contempla pessoas não binárias. Por isso que ainda é necessário no Distrito Federal entrar com ações judiciais. E aí, ano passado, em 2022, a gente organiza com a sociedade civil interessada, com as pessoas não binárias que nos procuraram, vai até o Poder Judiciário, encontra um ambiente acolhedor no Poder Judiciário, também de juízes parceiros que entenderam a necessidade, igualmente no Ministério Público, e a gente reúne também outros órgãos, por exemplo, as sedes, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a partir do CREA Diversidade, que é um órgão muito importante aqui no Distrito Federal, com a Sejus também, com a Secretaria de Saúde, a partir do Ambulatório Trans, um mutirão, né, de retificação. Inicialmente, a gente realizou 24 retificações, lá em novembro do ano passado. Reunimos todas as instituições do sistema de justiça, que é Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público, dentro do CREA Diversidade. Fizemos 24 audiências e dali as pessoas já saíam com a sentença em mãos, porque é uma ação declaratória, né? É o juiz reconhecendo somente, não é uma ação contra ninguém. É uma ação da pessoa entrando para ver um direito reconhecido, um direito muito básico, né, aliás. Sim. O direito ao nome e o direito à identidade. E aí a gente avança, a gente já está na segunda edição, concluindo a segunda edição, com 70 pessoas certificadas nessa segunda edição. Interessante. Né? E aí, ao todo, em menos de 6 meses, a Defensoria Pública, junto com esses parceiros, a partir do projeto Cidadania Não Binário, realizou a retificação de certidão de nascimento de 94 pessoas não binárias aqui no Distrito Federal. Bacana. A gente, enquanto ser humano, a gente tem uma tendência de criticar, isso para falar minimamente, o que a gente não conhece, né? Quando se fala assim, uma pessoa não binária, e aí a nossa tendência é essa, né? É a gente criticar o que é diferente da gente. Então, acho que a sociedade, ela tem que caminhar, né, para esse respeito, independentemente do não conhecimento, do não entendimento do outro. Eu preciso compreender que o outro tem o direito de ser quem ele é e quem ele quer ser. Né? E isso, obviamente, que passa por tudo isso que a gente está falando aqui, mas passa também... existem coisas muito sutis na nossa sociedade, como, por exemplo, piadas, né?
que piadas homofóbicas, piadas machistas, piadas racistas, e que alguns anos, vamos supor, eu ria da piada. Hoje em dia eu não rio mais. Então você tem que fazer uma intervenção, porque muitas vezes a gente está no processo de desconstrução. Né? E para você falar para o pessoal, isso é machista, isso é homofóbico, isso é racista. A pessoa, às vezes, não se enxerga como tal também. Então, acho que todo mundo... Foi muito interessante isso que você falou, que você é um homem cis, branco, e sabe que você tem privilégios com relação a isso, assim como eu também. Não tanto quanto os homens, mas também tenho os meus privilégios. Então, a gente tentar desconstruir, por exemplo. Para a gente desconstruir o machismo, a gente precisa dos homens, para que eles possam também fazer essa intervenção, né? E da mesma forma, com relação a esse grupo, né, que, enfim, sofre tanto no nosso país. Sim, é uma questão que a gente sempre pontua, evidentemente que é importante, né? Que haja uma conscientização, haja uma empatia, né? De entender a diferença, haja uma compreensão, é importante, né? Eu concordo contigo quando você fala que às vezes a incompreensão, o desconhecimento gera o preconceito, né? Então é importante que as pessoas compreendam, né? Hoje a maioria das pessoas tem acesso amplo à informação que podem desconstruir essa ausência de informação, né? Mas acima de tudo a gente está falando de questões de direito, né? Que são exigíveis, que são assim, então você pode pensar diferente, você pode até não gostar, mas você tem que respeitar, porque isso é dever. É verdade. Entendeu? Então, assim, o que a gente, enquanto poder público, enquanto instituição do sistema de justiça, enquanto defensoria pública, o que a gente cobra é isso. Que haja respeito, haja preservação da dignidade das pessoas. Porque se não houver, há responsabilização e deve haver reparação para quem sofreu a violação, né? Mas é importante, eu acho que tem camadas também, né? Tem essas camadas do desconhecimento, né? Tem essas camadas como você disse, dessas piadas, né? Dessas discriminações que são feitas, que doem quem sofre, nos oprimidos, né? Nas pessoas que sofrem essas opressões. Mas a pessoa fala, é brincadeira. Não, não é brincadeira, isso é sério, né? Mas também tem essas camadas das violações e desse pânico moral, né? Que eu acho que ele também tem que ser enfrentado, ele tem que ser discutido e ele tem que ser desconstruído, né? Porque ele é violador de direitos também, né? Quando você discute, por exemplo, ideologia de gênero, fala que ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Pelo contrário, se existe ideologia de gênero, é aquela que a gente começou conversando, quando a sua amiga não deixa a sua criança brincar com uma boneca, porque ele supostamente é de um gênero que não compreende brincar com a boneca. Né? E isso é uma ideologia de gênero, né? Porque você tem papéis ideológicos de cada pessoa na sociedade que esses papéis devem ser exercidos. Quando você está falando de direitos, de diversidade, de necessidade de respeito ao pluralismo, ou seja, ao fim e ao cabo, de promoção de uma democracia, de promoção da sociedade mais justa e igualitária, da forma como está a Constituição, aí a gente não está falando de ideologia. É verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? As portas estão abertas quando você quiser voltar. Eu que agradeço, a Defensoria Pública que agradece pela oportunidade desse diálogo. A Defensoria Pública se coloca à disposição para as pessoas LGBTQIA+, como eu disse, desde a ciência jurídica mais básica até a busca por reparação e responsabilização das violações eventualmente sofridas. E eu agradeço o espaço da Band. Beleza. Diálogo. É isso. E o Band Revista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.